Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre a biodiversidade. A gente já falou sobre as algas, a gente já conversou sobre o reino Monera, né? A gente já viu as briófitas, agora nós vamos conversar sobre as pteridófitas. Bom, pteridófitas a gente lembra normalmente quando fala desse nome, a gente lembra das samambaias. E samambaias são um marco para pteridófitas e realmente são o principal grupo, mas não são só elas. A gente vai ver um pouquinho como que se distribui aqui esse grupo. As pteridófitas, elas são plantas terrestres. Elas habitam lugares úmidos, elas dependem um pouco ainda de água, bastante, né, de água. Algumas delas vivem em água doce, mas a maioria realmente são terrestres. Não tem pteridófitas de espécies marinhas, ok? Elas têm vasos condutores, e isso é um marco. Vasos condutores foi um marco nesse processo de evolução vegetal, porque permitiu que elas crescessem mais. Lembra que as briófitas eram bem pequenas e justamente por não possuir vasos, elas não conseguem crescer. Não dá para poder levar nutrientes, água em grandes distâncias, portanto não tem como a planta ficar muito maior. Já um marco que teve aqui das pteridófitas foi a presença dos vasos condutores, e podem levar seiva bruta, seiva e trazer seiva elaborada. Então, esses vasos condutores de transporte de seiva dentro da planta fizeram toda essa diferença para elas ganharem o espaço, ok? Crescerem mais, desenvolverem mais, ganharem tamanho. Você tem florestas aí de pteridófitas de 10 metros de altura, folhas de 2 metros a folha. Bom, esses vasos condutores, então, eles vão transportar a seiva bruta e elaborada, como eu falei, são o xilema e o floema. O xilema vai transportar a seiva bruta, água e sais minerais, ok? E o floema vai trazer a seiva elaborada, que são substâncias orgânicas já produzidas aí pela planta, tá? Por elas possuírem vasos, um outro nome que a gente pode dar para as pteridófitas são plantas vasculares ou traqueófitas, justamente por causa de ganharem essa característica, essa novidade aí que são os vasos condutores. Bom, nas pteridófitas a gente tem uma metagênese, lembra que a gente já viu ali nos módulos anteriores, aquela alternância de gerações, onde a gente tem uma geração N e uma geração 2N. O esporófito, que vai produzir os esporos, e esses esporos vão produzir os gametófitos, que vão produzir os gametas. Essa que é a alternância de geração. O esporófito ele é 2N e o gametófito é N. O esporófito 2N sofre meiose e produz esporos. E esses esporos vão se desenvolver em plantas que são os gametófitos, que são N cromossomos, e essas, por mitose, vão produzir os gametas que vão fecundar, produzindo um zigoto que vai formar um novo esporófito. A gente passa por esse ciclo com mais detalhes daqui a pouco. O esporófito, então, 2N, é o que a gente chama de planta mesmo, como a gente já viu isso antes, a gente já citou isso antes nos outros módulos. Então, esse esporófito é o vegetal verde, complexo, grande, duradouro, é o que a gente enxerga e chama de planta. O gametófito, ele está diminuindo ao longo da evolução vegetal, então, ele é uma planta verde, mas ele é pouco complexo, ele vai ser mais simples, ele é transitório, ele está ali só para poder desempenhar o papel de produzir os gametas, acontecer a fecundação e ele sai de cena. A planta mesmo, que vai ser duradoura, vai ser o esporófito, ok? Então, esse gametófito, ele é uma planta verde, mas ele é transitório e mais simples, ok? Menor. E ele pode ser monóico, aquele que apresenta os dois órgãos sexuais, masculino e feminino, na mesma planta, ou dioico, onde você vai ter um com o órgão sexual masculino e o outro com o órgão sexual feminino, um produzindo anterozoides e o outro a oosfera. Ok? O esporófito é a planta mais desenvolvida, como a gente falou. Mas ele vai ter raiz, caule e folha, mas não vai apresentar flores, frutos, nem semente. Isso é algo que ainda são passos que ainda vêm na evolução vegetal que a gente vai ver nos módulos seguintes, tá bom? Então o esporófito é uma planta, ele vai gerar árvores, ok? Com raiz, caule e folha mesmo, e não simplesmente rizoide, cauloide, filóide, como a gente viu antes, um ensaio de raiz, de caule e de folha. Ele realmente tem raiz, caule e folha, mas ele não tem flores, frutos e sementes, ainda, ok? Estamos seguindo aí o processo de evolução vegetal. A raiz, ela é do tipo adventícia. O que significa isso? Que ela se origina do caule.
e ela é fasciculada. É o que vocês podem ver aqui nessa imagem, uma raiz fasciculada, que é diferente de uma raiz pivotante, onde você tem uma porção central de onde saem ramos. Os ramos saem do mesmo ponto, vários ramos se dispersando circularmente em volta, né? Ocupando o espaço ali. Essa é a raiz fasciculada, tá bom? Ela tem o floema e o xilema, que são os vasos que vão conduzir seiva bruta e elaborada, como a gente já tinha falado, tá bom? Então, raízes, a gente está vendo aqui as raízes, elas vão saindo do caule. Só que esse caule, ele é normalmente subterrâneo. Olha aqui para o caule, como que a gente está falando? De horizontal. Nós estamos falando de um caule que normalmente é subterrâneo. Ele vai estar, caule, quando a gente pensa em caule de uma planta, ele está fora, na vertical, ok? Nós estamos falando que aqui nesse caso das pteridófitas, normalmente o caule ele é subterrâneo e ele está na horizontal. Ele vai crescendo paralelo à superfície, ok? Pode ser um caule vertical e crescer? Sim, nós já citei aqui que nós temos plantas de 10 metros de altura, então nós temos um caule vertical também. Mas normalmente a gente vai ter um caule horizontal paralelo à superfície, tá? Esse caule, na estrutura desse caule, ele tem uma casca que é revestida por uma epiderme, ou seja, uma camada ali de células revestindo, que é a epiderme, e centralmente ele tem aquele cilindro vascular, onde a gente vai ter os vasos condutores ali, tá bom? Esses feixes condutores, eles são liberolenhosos. O que significa isso? O floema é o liber e o xilema o lenho, por isso liberolenhoso. A parte do liber, então, fica do lado externo, mais externamente, como a gente pode ver nesse esqueminha aqui, na parte externa, tá bom? O liber vai conduzir, floema, vai conduzir a seiva elaborada, está trazendo de volta a seiva elaborada. O xilema, que é o lenho, ele vai estar mais interno e ele vai estar conduzindo, levando a seiva bruta, ok? Bom, então mais centrais a gente tem os vasos lenhosos e mais externos os vasos que levam do floema, né, o liber, que leva a seiva elaborada, tá bom? As folhas elas podem ser de tamanhos diferentes, como eu falei, chegar até 2 metros, uma folha de uma samambaia, por exemplo, tá? E elas podem ser simples ou compostas. O que é isso? Um padrão de folha simples, como vocês podem ver aqui, ou compostas, onde você vai tendo vários ramos saindo de um padrão central, ok? E, como eu falei, podem alcançar grandes dimensões. Dependendo do tamanho da planta, as folhas também vão ter grandes dimensões, tá bom? As folhas novas, elas são enroladinhas, como a gente está vendo aqui nessas imagens. Enroladinhas numa estrutura que a gente chama de báculo, ok? E elas têm o mesófilo. O que é esse mesófilo? É uma camada de tecido vegetal ali entre duas camadas de epiderme, por isso o meso que está no meio, tá bom? Entre duas camadas de epiderme. Esse mesófilo, as células são ricas em cloroplasto. Lembrando o que cloroplasto faz? Fotossíntese, ok? A epiderme tem os estômatos, olha isso aqui. Na epiderme você tem os estômatos, aqui ampliados, que são aquelas aberturas que podem abrir ou fechar controlando a troca de gases. Lembra que aqui dentro a gente vai ter acontecendo, se a gente tem cloroplasto, a gente tem a fotossíntese acontecendo. E a fotossíntese faz o quê? Capta energia luminosa e funde moléculas inorgânicas em molécula orgânica. CO2, gás, portanto, precisa dos estômatos controlar essa abertura para essa troca de gases, ok? Então entra CO2, a água vem na seiva bruta, que foi captada lá pelas raízes, e aqui os cloroplastos pegando água e CO2, energia luminosa, e vão fazer a fotossíntese e produzir carboidratos, ok? Substância de reserva. Bom, dependendo da função da folha que ela desempenha, elas podem ser classificadas de formas diferentes. A gente tem folhas que são trofófilas. Quais são essas folhas trofófilas? São aquelas que fazem a fotossíntese. As folhas trofófilas, elas são estéreis, elas não reproduzem, ou seja, elas não produzem esporos que vão reproduzir e gerar novas plantas. Então as folhas, nós estamos falando de folhas do esporófito. O esporófito produz esporo. O esporo vai gerar outra planta, que são os gametófitos, para poder, depois da fecundação, gerar uma nova planta, que é o esporófito. Okay? O ciclo vai sempre se fechando. Então, as folhas do esporófito trofófilas, elas são estéreis, elas não produzem esporo, elas só fazem fotossíntese, tá bom?
A gente tem as folhas que são esporófilas, então. Essas sim, são aquelas que vão produzir os soros, certo? Que são aquelas estruturas onde tem os esporos, a gente vai falar mais deles daqui a pouco, tá? E lá dentro vão ser produzidos os esporos que vão dar continuidade, fazer a propagação da planta, tá bom? Então, as folhas esporófilas, elas são férteis e elas vão produzir os esporângios, que são os órgãos sexuais que vão produzir, desculpa, sexuais, são os órgãos produtores de esporos, ok? E nós temos também as folhas trofosporófilas, que é uma junção daquelas duas funções. Nós temos as trofófilas, estéreis, só fotossíntese. Esporófilas, férteis, só esporos. E as trofosporófilas, que fazem as duas coisas, tanto a fotossíntese quanto produzir esporângio, que vão gerar os esporos, ok? Bom, quanto ao tipo de esporo, a gente tem dois grupos ainda aqui, das pteridófitas, que a gente está falando no geral, mas o foco principal vão ser as samambaias, como a gente vai ver inclusive no próximo módulo. Mas a gente tem aqui dois grupos principais, as isosporadas ou homosporadas, que os esporos são iguais, são sempre idênticos. E esses esporos idênticos vão gerar gametófitos, a planta que vai desenvolver a partir do esporo, gametófitos também idênticos, portanto, hermafroditas ou monóicos, que vão ter os dois órgãos sexuais na mesma planta, vão gerar gametas masculinos e femininos na mesma planta, ok? Então, as isosporadas ou homosporadas, esporos iguais, que geram plantas iguais, que são gametófitos iguais, que vão produzir os dois tipos de gametas, masculinos e femininos, tá bom? E nós temos as heterosporadas, que são aquelas que têm dois tipos de esporo. Um esporo menor, que é o micrósporo, um maior, que é o megásporo, e esses vão produzir gametófitos diferentes, um deles que vai produzir gametas masculinos e outro que vai produzir gametas femininos. Então a gente tem aqui no caso gametófitos dioicos, porque eles têm sexos diferentes, tá bom? A planta gametófito. O gametófito, ele também recebe o nome de protalo, tá bom? Aqui das pteridófitas. São plantas verdes, como eu falei, só que são pequenos e transitórios, né? O gametófito. Eles têm normalmente formas de um talo, são formas talosas que a gente fala, e eles têm poucas camadas de células. E esses gametófitos, como eu já falei, podem ser monóicos, produzem os dois gametas, masculino e feminino, numa única planta, ou dioicos, onde eu tenho uma planta para produzir gameta feminino e uma para produzir gameta masculino. Os órgãos reprodutores dos gametófitos, das pteridófitas, aqui eu tenho um protalo, ok? Os órgãos reprodutores, eles são anterídeos, aqueles que produzem os gametas masculinos, que são os anterozoides, ok? Que eles são normalmente pequenos, de forma esférica, são mais simples do que os anterídeos lá das briófitas, porque as briófitas, nós vimos que ao longo da evolução vegetal vamos ganhando mais complexidade, mas o gametófito ele está perdendo complexidade, está se tornando menor e mais simples, tá? A gente viu isso no módulo anterior. Então, mais simples esses gametófitos aqui, o protalo no caso aqui, ele vai ter, nesse caso das pteridófitas aqui da samambaia, a gente vai ter tanto o arterídeo quanto o arquegônio, ou seja, o órgão masculino e o feminino no mesmo protalo, tá bom? E eles estão ligados aqui, ou mergulhados aqui no protalo, no gametófito. Bom, como eu falei, o anterídeo produz o anterozoide, que é o gameta masculino, tá? O número de anterozoides, ou gameta masculino, ele também é menor do que as briófitas, tá? Produz menos. E eles são espiralizados, eles são circulares, espiralizados, compridinhos, com vários flagelos, então eles são pluriflagelados, tá bom? E eles vão ser produzidos dentro do anterídeo. Então, dentro de um mesmo protalo, eu vou ter o anterozoide sendo produzido, ok? E a oosfera, que é o gameta feminino, sendo produzido. O anterídeo vai estar aqui no protalo produzindo anterozoides, que são esses gametas pluriflagelados, que vão nadar até o arquegônio, que é a parte feminina, ok? O órgão sexual feminino, que lá dentro tem o gameta feminino, que é a oosfera, e o anterozoide vai lá fecundar, ok? E dentro, os dois no mesmo protalo, ou seja, no mesmo gametófito, ok? Então, nós estamos falando aqui de uma planta monóica, né? Os arquegônios, então, que são o órgão feminino, como eu falei, eles são mais simples, formato de uma garrafinha,
mais simples do que as briófitas, como eu falei. Cada arquegônio vai produzir só uma oosfera, diferente do anterozoide, que vai produzir vários. Cada arquegônio vai produzir só uma oosfera. E essa oosfera é que vai ser fecundada pelo anterozoide, tá bom? Dependem de fecundação, de água para fecundação, porque ele não tem flagelo, ele não tem que nadar até lá. E o anterozoide vai ser atraído até o arquegônio para fecundar a oosfera por um processo, como a gente já viu nos módulos anteriores também, que é o quimiotactismo. Ele vai ser atraído quimicamente até lá. Fecundou, formou o zigoto, esse zigoto vai se desenvolver para poder formar um embrião que vai desenvolver para formar um esporófito 2N, ou seja, fecundação, N mais N, virou uma célula 2N, que é o zigoto. Desenvolveu, formou um embrião, esse embrião vai formar uma planta 2N, que é o esporófito, que é esta planta que vai sofrer meiose para pegar 2N e produzir esporos N, ok? Olhando aqui então para o ciclo, eu tenho a alternância de gerações. Então, o zigoto ele vem da fecundação de 2 gametas, e os gametas são N cromossomos, tem N cromossomos. Então, eu tenho a oosfera, gameta feminino, anterozoide, gameta masculino, os dois N cromossomos, N mais N pela fecundação, formam a célula 2N, que é o zigoto. O zigoto, então, ele vai desenvolver, formando a planta, que é o esporófito. O esporófito vai desenvolver a estrutura, que é o esporângio, que nela vai acontecer a meiose para produzir esporos. Então, o esporófito 2N sofre meiose não para produzir gameta, como a gente já viu nos animais, mas para produzir esporos. E o esporo vai desenvolver na planta intermediária, que são os gametófitos, que vão sofrer mitose para produzir os gametas. Ok? A gente mexe de novo, volta mais uma vez nesse ciclo ainda no próximo módulo, para reforçar isso bem. As pteridófitas são de tipos diferentes. Nós temos 4 grupos aqui diferentes de pteridófitas. Aquelas do gênero Psilotum, que são as psilofitíneas, ok? São essas plantas mais simples aqui, menorzinhas, que a gente não são tão comuns, não são as principais, ok? A gente tem as equisetíneas, que são do gênero Equisetum, que são aquelas que geram o gametófito taloso, como eu mostrei para vocês a foto. Temos as licopodíneas, que são essas aqui, que a gente já costuma ver, isso na beirada de estrada próximo de matas também, a gente consegue ver esse padrão aqui, ok? Que são os gêneros Selaginella e as filicíneas. As filicíneas é que são as pteridófitas famosas, são aquelas que a gente associa de cara com o nome pteridófita, que são as mais numerosas, que são a referência das pteridófitas, que são as samambaias e avencas, que são aquelas que dominaram o planeta em termos de vegetação e florestas na época, no período carbonífero. E essas plantas que dominaram, que cresceram, formaram florestas gigantes de pteridófitas, elas é que deram origem ao carvão mineral que hoje é usado como combustível. Elas, em condições especiais, foram prensadas e formaram o carvão mineral que hoje nós estamos extraindo e usando como combustível, ok? Então, por enquanto é só de pteridófitas, a gente vai dar uma pausa aqui e voltamos daqui a pouco no próximo módulo para a gente conversar um pouquinho mais sobre elas, mas agora focando nas principais, as samambaias e as avencas. Ok, pessoal? Então, até breve e voltamos já.